E aí a minha amiga Ana fala o seguinte: a tendência da gente repetir esse padrão com os nossos filhos é muito grande. Precisamos assistir essas lições para ressignificar tantas crenças equivocadas. Ana, quão preciosas foram as suas palavras. Isso porque o que você colocou é muito importante, né? Eu entendi, minha amiga, até o que você colocou. A grande verdade é que pelo modo como uma determinada pessoa alimenta dentro de si sentimentos nocivos contra si mesmo, como por exemplo, sentimentos de culpa, sentimentos de rejeição, de menos-valia, isso vai produzindo dilaceramentos internos tão intensos que na direção equivocada de ela entender o X da questão do seu problema, ao invés de ela localizá-lo do lado de dentro, ela acha que o problema mora do lado de fora. E aí ela demoniza o alimento, mas ela não revê a forma com que ela lida com os seus próprios sentimentos. E até por amor, ela acaba então, na interação com seus filhos, a perpetuar a ideia de demonizar os alimentos para que os filhos não passem por aquilo que ela passou. E é esse equívoco que vai sendo perpetuado. Por exemplo, a gente pode sair até da questão do alimento se a gente, por exemplo, pensar na questão do alcoolismo, né? O meu pai, ele foi um alcoólatra. E eu vivenciei isso sob muitos transtornos dentro da minha família, de modo que com meu filho não entra cerveja dentro da minha casa. E aí a pessoa pensa, será que ela está realmente privando esse filho de repente passar pelo caminho que o pai dela passou e, portanto, causou os transtornos pelos quais ela passou? Claro que não. Claro que não. Porque o problema não está na cerveja. Precisava-se entender aquilo que tornou a cerveja um sintoma na vida do pai. Mas é interessante como que a gente não tem muito interesse em saber a história dos nossos pais, em saber aquilo que foi o dilema dos nossos pais. Existe até aquela palavra do salmista que é muito apropriada para isso, quando ele em oração ele pede: Senhor, ensina-me a contar os meus dias para que eu adquira um coração sábio. Porque quando você entende aquilo que foram os dilemas e a questão dos seus pais, vai ficando mais fácil você identificar aquilo que funcionou como sintoma, como recompensa, como compensação daquilo que eram os dilemas dele. E aí a gente cria uma ideia mais amadurecida daquilo que a gente realmente precisa evitar. E aí, antes de pensar em evitar a bebida em exagero, seria interessante a gente caminhar de modo a resolver e elaborar tristezas, angústias, inferioridades, e com isso resolvido, haveria muito pouca necessidade de a gente descalibrar e desequilibrar a nossa relação, seja com bebida, seja com comida, seja com sexo, ou seja lá com o que for. Portanto, o que se faz importante aqui, e que eu tornaria o resumão da nossa live de hoje, é de que a gente vire o canhão para o lado certo. E pare de monstrificar aquilo que é apenas um meio
pelo qual nós temos a oportunidade de enxergar o quanto nós estamos maltratando a nós mesmos. E não pelo fato de comer compulsivamente, mas sim pelo fato de nos tornarmos críticos, impiedosos e contumazes, que estabelecem ideais inalcançáveis e que, portanto, chancela dentro de si uma atmosfera de rejeição irreparável. É essa arquitetura do auto-boicote que precisa ser desconstruída dentro de nós.